não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Hoje eu queria tocar aqui em alguns tópicos da evolução histórica do marxismo. É um assunto dos mais interessantes e dos mais importantes para a compreensão do mundo de hoje. Sobretudo, é uma história que nos revela como são complexas as relações entre ideologia e movimento político. Em geral, as pessoas ingenuamente imaginam que um movimento político, sobretudo de tipo revolucionário, consiste em lutar por uma ideologia ou lutar por um certo modelo de sociedade inspirado numa ideologia. Na verdade, as coisas não são assim. A trama toda é muito mais cheia de ambiguidades, conflitos, paradoxos, etc., do que o vulgo imagina. E quando eu digo o vulgo, eu quero dizer a classe falante brasileira inteirinha, incluindo tipos como Arruinaldo Azevedo, Marco Antônio Vil, e todos eles, tá certo? Sem falar, vamos dizer, dos professores universitários que de vez em quando aparecem no YouTube, em outra parte, fornecendo as suas luzes de meio watt. Então, o grande paradoxo da história do marxismo é o seguinte: essa história é a longa dissolução de uma ideologia e, sobretudo, da sociologia na qual ela se apoia. Marx cria toda uma sociologia baseada na ideia das classes e da luta de classe, e daí vai tirando uma série de deduções quanto ao movimento histórico e quanto ao destino da humanidade em geral. Essa sociologia e a ideologia nela baseada, ela começou a se desfazer, a se desmantelar antes mesmo da Revolução Russa. E começou a se desmantelar não por obra de inimigos, que àquela altura, sem dúvida, criticavam o marxismo nesse ou naquele ponto, mas não lhe prestavam muita atenção porque ele não tinha ainda uma relevância acadêmica. Você vê quando um Max Weber ou um Eugen von Böhm-Bawerk concede alguma atenção ao marxismo, é quase por uma obra de caridade, porque essas eram figuras importantes no mundo acadêmico e no qual o marxismo não tinha, então, grandes representantes. Então, o primeiro desmantelamento, a primeira martelada no marxismo não veio de nenhum dos críticos dessa filosofia ou ideologia, mas veio do seu representante máximo, que era Lenin. O ponto central, vamos dizer, da sociologia histórica marxista é o conflito entre o proletariado e a burguesia. E diz Marx que todas as formações sociais conhecidas até então eram todas baseadas numa opressão e exploração de classe. E nessa série de formações, na qual ele destaca, onde é a comunidade primitiva, o escravismo, o feudalismo e, por fim, o capitalismo, devendo ser sucedido pelo socialismo, a última das formas de exploração seria o capitalismo, a ser sucedido, então, por uma revolução proletária, pela tomada do poder pelos operários, e quando ele fala operário, ele se refere a operários de fábrica, ao proletariado urbano, né? E a instauração do socialismo. O argumento que ele apresenta é, na verdade, bastante simples. Primeiro, para justificar por que o capitalismo é um regime de opressão e exploração, e ele explica isso baseado na teoria do valor. Diz ele que o valor de uma mercadoria consiste na quantidade, assim, palavras textuais dele, na quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la.
ele diz socialmente necessário, porque é evidente que a produção não é feita por uma só pessoa, mas por todo um complexo, tá certo? Toda uma organização complexa do trabalho. Se você vê, por exemplo, o número de pessoas que tem que interferir na fabricação de um automóvel, é um montão de gente, são algumas centenas pelo menos em cada fábrica. Então você somando este volume de trabalho, você teria aí um valor objetivo da mercadoria. Em cima deste valor objetivo, o dono da empresa acrescenta o que ele chama a mais-valia, que pode ser 10%, 20%, 100%, 400%. E ele embolsa tudo isso e só paga ao operário, vamos dizer, uma quantia irrisória referente, vamos dizer, à venda ou aluguel da sua força de trabalho. Com base nisto, ele dizia que o progresso do capitalismo levaria necessariamente ao empobrecimento cada vez maior da classe trabalhadora e, portanto, vamos dizer, a uma crise interna. Ou seja, o capitalismo, ele, ao surgir, ele desenvolve o que Marx chama as forças produtivas até um certo ponto, mas como aconteceu com todas as formações econômicas anteriores, há um momento, diz ele, em que o crescimento das forças produtivas entra em choque com o sistema de propriedade existente. Por exemplo, no caso vamos dizer, da Idade Média, do feudalismo, então a riqueza básica era a propriedade da terra. Bom, na medida que a propriedade da terra, vamos dizer, se desenvolve e cria assim, excedentes de produção, começam a surgir, evidentemente, as cidades. Os próprios senhores feudais, eles são os primeiros empresários capitalistas. Não é que surgiu uma outra classe capitalista, não. Historicamente não foi isso. Os senhores feudais foram os primeiros grandes empresários, sobretudo na área da construção civil. Então eles não começam a financiar a construção das cidades. E a construção das cidades cria outras modalidades de economia, por exemplo, a economia financeira. Alguém tem que acumular dinheiro para emprestar a juros, quando o próprio senhor feudal, vamos dizer, tem necessidade disso, ou quando os reis têm necessidade disso, então surge toda uma classe de banqueiros que não tem propriedade terrestre nenhuma, mas tem o dinheiro na mão. Então já surge aí um conflito entre duas formas de propriedade. Qual é a riqueza fundamental? A propriedade da terra ou a propriedade do dinheiro? Tá certo? Então aí há, claro, um conflito de classe entre, vamos dizer, os novos e velhos capitalistas e o antigo sistema, vamos dizer, de propriedade da terra. Nesse conflito, evidentemente, o setor urbano ele cresce mais do que o rural, e as novas formas de propriedade começam a predominar sobre as antigas. Até aí a explicação está bastante certa. Um fator importante nisso aí é o seguinte, é que você tinha, vamos dizer, uma área nacional como a da França, por exemplo, você tinha inúmeros feudos que não eram nada mais do que enormes fazendas, na qual, vamos dizer, a propriedade pessoal era tudo. Quer dizer, o dono da terra, ele era não apenas o proprietário da terra, mas ele era o senhor e protetor militar dos habitantes da terra. Então, a única função que ele tinha era a função de tipo militar. Ele não precisava trabalhar nem fazer nada, ele era sustentado pela renda da terra e só tinha que fazer alguma coisa em caso de guerra. Para compensar, os habitantes, tanto da terra quanto da cidade, eram dispensados de qualquer serviço militar. O povo não entrava na guerra e havia uma noção muito clara de uma coisa idealística chamada campo de batalha, que hoje não existe mais. Hoje o campo de batalha é a terra inteira. Mas a guerra era localizada, né? Parecia até aquela piada do Raul Solnado, que batia na porta e falava, é aqui a guerra. Eu disse, não, é na casa vizinha. Então a guerra tinha um local, tá certo? E tudo era feito, vamos dizer, com regras muito explícitas. Há até um episódio contado no livro do Titus Burckhardt sobre a civilização hispano-árabe, em que haviam marcado uma batalha entre soldados espanhóis e soldados islâmicos árabes, e aconteceu que, enquanto o exército espanhol estava indo para o campo de batalha, os árabes erraram o caminho e foram parar no castelo do comandante espanhol. Então cercaram o castelo, e no castelo só tinha então mulheres e crianças. Então a mulher do comandante espanhol sai na frente do castelo, chama o comandante muçulmano e diz, vocês não têm vergonha de
atacar um castelo que só tem mulheres e crianças, e o camarada fica muito envergonhado e retira o seu exército. Isso para vocês verem até que ponto, vamos dizer, a ética guerreira era um negócio muito sério. E era sério justamente porque a classe dominante era essencialmente uma classe militar. Então, ela criava, a partir dos ensinamentos recebidos e das tradições também transmitidas, o critério de moralidade vigente. Quando cresce a economia urbana, a economia capitalista, a propriedade financeira começa a predominar sobre a propriedade da terra, então dá-se exatamente o que disse o Karl Marx. Quer dizer, o crescimento das forças produtivas entra em choque com o sistema de propriedade vigente e, evidentemente, o sistema vai ter que cair, ou então tudo vem abaixo, todos moram de fome. Então, isso de fato aconteceu na transição do feudalismo para o capitalismo. Preste bem atenção, esse negócio da classe, que foi uma nova classe burguesa que tomou o poder, a coisa não é bem assim. Hoje sabe-se que grande parte da classe burguesa era constituída exatamente dos nobres que simplesmente mudavam de ramo. O nego está vivendo aqui da economia agrícola, ele percebe que tem um outro negócio melhor, ele começa, vamos dizer, a investir na construção e tal. Isto quando ele próprio não se torna um banqueiro. Então, a mudança de feudalismo para capitalismo não deve ser explicada simplesmente como uma mudança de classe social. Há, evidentemente, os dominantes, os dominadores da sociedade têm outras funções que não são as antigas, mas às vezes eles são as mesmas pessoas. Se você estuda a história da Revolução Francesa, por exemplo, você vai ver que uma parte enorme da nobreza colaborou com os revolucionários, tá certo? Esperando talvez tirar alguma vantagem, que alguns acabaram tirando, outros não. Se você pegar a lista dos grandes industriais e banqueiros franceses, você vai ver que a maior parte dele é conde não sei do que, duque não sei das quantas, príncipe não sei do que, e assim por diante. Mas, baseado neste esquema, Marx acredita que o capitalismo chegará à mesma contradição. Ou seja, para ele progredir, ele tem que criar um proletariado urbano cada vez maior. E o proletariado urbano, diz ele, é quem tem o domínio direto do aparato progressivo. O burguês tem apenas o domínio jurídico. Ele é o dono da fábrica, o dono das máquinas. Mas quem é que tem a máquina na mão? É o proletariado. Então, o próprio crescimento do proletariado, vamos dizer, colocará nas mãos dele um poder que é superior ao da burguesia. Então eles vão derrubar a burguesia e instaurar um novo regime. E isso acontecerá porque, à medida que o proletariado cresce, a margem do lucro do capitalista, que é destinado ao pagamento deles, tende a se espremer. Você tem mais empregados, você paga menos para cada um. Tá certo? Então, existe um empobrecimento crescente do proletariado, ao mesmo tempo que há um aumento do poder efetivo do proletariado. Quer dizer, o poder de organização do proletariado é um negócio monstruoso, de fato, porque se todos os trabalhadores de uma nação decidem parar, acabou tudo. É a teoria do George Sorel da greve geral. Quer dizer, a greve geral seria, vamos dizer, o golpe de misericórdia no capitalismo. Né? Então, acontece que o capitalismo revelou uma prosperidade tão imensa que o proletariado, como em vez de se empobrecer, foi se enriquecendo e se tornou uma espécie de classe média. Isso aconteceu na Europa e sobretudo nos Estados Unidos, isso é muito claro, né? Tem até o livro do Werner Zombart, Por que não existe socialismo nos Estados Unidos, escrito na passagem do século. Né? Lenin percebeu que as coisas já estavam assim, e o percebeu sobretudo quando, na Primeira Guerra, quando a maior parte dos líderes comunistas esperavam que o proletariado europeu se revoltasse contra os seus governos, que os estavam empurrando para a guerra, e em vez de fazer a guerra uns com os outros, em defesa da nacionalidade, fizesse a guerra contra a burguesia em nome da paz. Então haveria um imenso movimento pacifista na Europa, cada proletariado contra os seus governantes burgueses, e a guerra sairia pela culatra. Acontece que foi exatamente o contrário o que veio a suceder. O entusiasmo guerreiro do proletariado, tanto na Alemanha quanto na França, quanto nos outros países envolvidos, foi um negócio extraordinário. Quer dizer,
os proletários eram mais nacionalistas, mais patriotas do que os burgueses. Inclusive porque os burgueses só ofereciam o seu dinheiro para a guerra, os proletários ofereciam a sua vida. Tá certo? Então, uma onda de entusiasmo, como aconteceu no Brasil na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o que consolidou, vamos dizer, a identidade nacional brasileira. Por quê? Porque o povo se entusiasmou com a guerra e com a defesa do território. Então, os líderes comunistas ficaram muito desarvorados com isso e vendo esses dois fatores. Primeiro, o enriquecimento progressivo e, portanto, o aburguesamento, entre aspas, do proletariado. E, por outro lado, a adesão maciça do proletariado às teses de uma guerra que eles entendiam que era travada por interesses imperialistas. Vendo esses dois fatores, acharam que algo teria que mudar na estratégia revolucionária. E não era possível mudar essa estratégia sem mudar ao mesmo tempo a sociologia marxista. Então, vem aí a conclusão de Lenin. Quem faz a revolução não é o proletariado, é uma elite intelectual, militante, uma elite ativista, constituída basicamente de pessoas intelectualizadas, que promove a revolução através de um golpe militar, de um golpe de mão, tá certo? Feito em nome do proletariado. Mas não porque o proletariado lhe esteja pedindo para fazer isso. Aí surge Georg Lukács, no livro História e Consciência de Classe, que para alguns foi um escândalo e para outros foi a salvação da lavoura, no qual ele dizia que a revolução expressa não a consciência atual do proletariado, mas o que ele chama de consciência possível. Ou seja, em vez de fazer a revolução atuando como força organizada do proletariado, a intelectualidade faz a revolução e depois cria o proletariado. Não porque na Rússia não havia um proletariado suficiente. Embora a Rússia, nos últimos 50 anos que antecederam a Revolução de 1917, fosse o país que mais progrediu, mais se industrializou na Europa, o proletariado ainda era insuficiente, tendo em vista o tamanho do território. A quase totalidade da população russa era constituída de camponeses. Ora, os camponeses, segundo Karl Marx e segundo o próprio Lenin, eram uma classe eminentemente reacionária porque era apegada à sua pequena propriedade. O sujeito lutou a vida inteira para ter lá um pedacinho, um alqueire e 2 vacas, como dizia o Chesterton, e ele não ia querer desistir dessa pequena propriedade por dinheiro nenhum do mundo, além de ser uma classe tradicionalmente apegada aos seus valores religiosos e ao culto do Tsar. Então, não podemos contar com o campesinato, que é reacionário. Não podemos contar com o proletariado, porque o proletariado ainda é pequeno na Rússia e está se aburguesando rapidamente. Então sobra o quê? A vanguarda do proletariado, que são os intelectuais. Ora, isso, evidentemente, já é um golpe mortal na sociologia marxista. Inverte a ordem dos fatores. Né? Então, em vez do proletariado fazer a revolução faz o proletariado, a posteriori. Né? Então, intelectualmente falando, em termos de teoria, isso já é a destruição total do marxismo. Mas essa destruição coincide com o crescimento enorme do movimento comunista, tá certo? Impulsionado pelo sucesso do golpe militar dado por Lenin e Trotsky na Rússia, tá certo? E pelo surgimento, então, da pátria-mãe do socialismo, que seria, então, a meca do socialismo mundial. Então, pela primeira vez acontece este detalhe, uma desmoralização interna, tá certo, do marxismo, coincide com o crescimento do movimento comunista. Ora, se o crescimento dependesse da sua base ideológica, ou pior, dos seus fundamentos sociológicos, isso não poderia acontecer jamais. Quer dizer que o crescimento do movimento comunista não reflete, vamos dizer, a expansão da crença na ideologia ou na sociologia marxista, mas exatamente ao contrário. Um segundo golpe é desferido na China, quando Mao Tse-tung demonstra por A mais B que é possível organizar o campesinato como força revolucionária. Aproveitando-se, evidentemente, da circunstância de uma guerra, a China estava sob ataque japonês e havia então uma concorrência para ver quem organizava mais rapidamente a resistência ao invasor japonês. E o Mao Tse-tung, que já contava com toda a rede dos partidos comunistas espalhada por toda a China, ele foi mais veloz na organização
da resistência. Também pelo motivo de que o governo americano deu toda a ajuda a ele e boicotou o seu adversário, que era o exército de Chiang Kai-shek, que era um exército puramente nacionalista, não comunista. Hoje está amplamente documentado, vocês leiam o livro da Diana West, American Betrayal, que eu considero um dos grandes livros americanos de todos os tempos. Onde ela demonstra que o lobby pró-Mao Tse-tung no governo americano foi de um poder extraordinário e acabou determinando toda a política americana no Oriente durante muitos anos e boicotando sistematicamente a entrega de dinheiro ou de armas para o Chiang Kai-shek e favorecendo o Mao Tse-tung. É evidente que a fama do Mao Tse-tung nos Estados Unidos na época não era de comunista de maneira alguma. Havia um sujeito chamado Edgar Snow, que era conhecido como o maior sinólogo americano, escrevia na New York Times, na Time, tudo quanto era revista americana. E ele descrevia o Mao Tse-tung como um reformador agrário cristão. E todo mundo acreditou nisso e encheram o homem de dinheiro. E evidentemente ele fez a revolução, que ele chamava Revolução Operário-Camponesa, mas era muito mais camponesa do que proletária, e instaurou o comunismo na China com a maior facilidade. Então, a natureza essencialmente proletária da Revolução Comunista então já estava totalmente desmentida pelos fatos, não só pelo enriquecimento do proletariado no Ocidente, que foi se tornando cada vez mais conservador, por assim dizer. Quando você vê hoje, por exemplo, o eleitorado do Trump, todo o pessoal que trabalha, mesmo quem pega no pesado, vota no Trump. Quem vota no outro lado é estudante, é intelectual, é artista, né? É imigrante ilegal e assim por diante, né? E o beautiful people do cinema, da mídia, etc. Então o proletariado foi se tornando cada vez mais conservador, favorecendo então a teoria do Lenin de que era preciso uma intelectualidade que passasse à frente do proletariado, ele desse ordens em vez de representá-lo, de onde resultou evidentemente a instauração da ditadura feroz da União Soviética, porque você tem uma minoria, né, tentando dominar um país do tamanho de 3 continentes. Então é claro que isso não podia ser feito de maneira doce, então implantaram os controles mais terríveis, sobretudo em cima do campesinato, que já era visto de início como inimigo e que se torna ainda mais inimigo no instante em que, após a Revolução, o sistema industrial russo começa a se desmantelar, não é isso? A Rússia já estava empobrecida, desmantelada pela guerra. A derrota da Rússia no campo de batalha ainda desmoraliza mais ainda o governo russo, e os comunistas tomam o poder no meio disso, e eles veem então a fome e a miséria se espalhar pela cidade. Eles mandam tomar todos os bens produzidos pelos camponeses, que vão tomar a força. Então houve um massacre de camponeses, foi um negócio extraordinário. Só aí morreram uns 10 milhões de pessoas logo no começo, né? Então era assim, o camponês tinha 2 vacas, eles iam lá e tomavam as 2. O que quer que ele produzisse, se ele escondesse um grão, ele era fuzilado. Então, em seguida vem o Mao Tse-tung e demonstra que o campesinato, ao contrário do que pensava Marx e Lenin, pode ser uma força revolucionária também, pelo menos em certas circunstâncias, nas circunstâncias em que a Revolução Socialista pode se associar à ideia de uma guerra patriótica, de uma defesa do território nacional. E ele aplicou isso e funcionou, foi uma coisa horrível. O que aconteceu com isto? A vitória do comunismo na China, embora desmentindo o marxismo, reforça o movimento comunista internacional. E começam a se espalhar por toda parte partidos comunistas pró-chineses, inclusive no Brasil, o famoso PCdoB. Né? Nas décadas seguintes, acontece que vai se consolidando na União Soviética a ideia de que você promoveu uma insurreição comunista em toda parte
não é possível. Isso é possível em alguns países atrasados do terceiro mundo. Mas na Europa e nos Estados Unidos, isso se revelava totalmente inviável graças à indiferença popular pelo comunismo, indiferença sobretudo do próprio proletariado. Então, nessa altura, a ideia da Revolução Mundial, que era a ideia que vigorava na liderança comunista antes da Primeira Guerra, e que era sobretudo a ideia do Trotsky, essa ideia foi abortada e surge então com Stalin a ideia do socialismo num só país, ou seja, nós temos que consolidar o socialismo na União Soviética para mais tarde, quando estivermos mais fortinhos, nós espalharmos a revolução por aí. É claro que essa decisão não foi integral. Não quer dizer que a União Soviética desistiu de promover a revolução em toda parte. Não. Mas ela concentrou seus esforços revolucionários no chamado Terceiro Mundo, onde era possível explorar não uma revolta proletária, mas uma revolta nacionalista contra o imperialismo ou europeu ou americano. Então, de novo, associar nacionalismo e comunismo. Isso aconteceu no Brasil. Não é isso? Quer dizer, o discurso comunista brasileiro, desde pelo menos da época da guerra, ele assume a tonalidade de um nacionalismo, mas na verdade é um nacionalismo que está colocado dentro do plano soviético do Estado Mundial. E ainda há representantes dessa teoria no Brasil. Ciro Gomes é um comunista dos anos 60, tá certo? Ele ainda acredita, ainda usa o discurso anti-imperialista, tá certo? Totalmente deslocado do contexto de hoje, porque o globalismo não é imperialismo americano, é exatamente o contrário. Ele é um internacionalismo voltado contra a soberania americana, e isso está mais do que provado. A própria eleição do Trump é uma amostra disso aí. Mas os esforços revolucionários da União Soviética para fomentar uma revolução socialista se concentram no terceiro mundo, ao passo que, com relação à Europa e os Estados Unidos, vigora então o que eles chamam de coexistência pacífica. A coexistência pacífica, evidentemente, não é tão pacífica assim, é o período que chama Guerra Fria. Quer dizer, é uma guerra que não se traduz, vamos dizer, num ataque bélico, mas que se trava sobretudo no setor da informação e contra-informação, então através, vamos dizer, da infiltração. Infiltração que no caso americano chegou a ser mais que uma infiltração, chegou a ser uma ocupação. Porque os Estados Unidos até a Segunda Guerra não tinham nenhum serviço secreto para atuar no exterior, simplesmente não tinham. Você tinha só o FBI, que era interno, o FBI não pode atuar no exterior. Então eles criaram o SS, Organização de Serviço Secreto, que mais tarde se transformaria na CIA, tá certo? E na formação do USS entraram assim, milhares de comunistas lá dentro. Não só comunistas, ideológicos, pessoas que subscreviam subjetivamente a ideologia socialista, mas que eram agentes mesmo, profissionais a serviço da União Soviética. Então isso quer dizer, a CIA nasceu mais do que contaminada, praticamente ocupada por uma elite comunista, o que explica, vamos dizer, a atuação dela ao longo de todos esses anos. Tá certo? Se você vê o que a CIA está fazendo agora contra o Trump, eu digo, bom, ainda é a mesma tradição. Curiosamente, os comunistas que se serviam da CIA internamente nos Estados Unidos promoviam contra ela uma campanha nos outros países, mostrando a CIA como um instrumento do imperialismo, etc. Na verdade, a CIA era instrumento deles, né? No Brasil as pessoas acreditam nisso até hoje, né? Existem milhares de livros que nos anos 60, 70 foram colocados em circulação, mostrando a CIA sob este aspecto e ocultando, né, por exemplo, tudo o que a CIA fez na África para entregar países inteiros ao domínio da União Soviética.